Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Nós vamos começar em segundo livro de Reis, capítulo 13. E vamos ler dos versículos 14 até o 19. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e o texto sagrado diz assim: Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou um arco e algumas flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O verso 20 vai iniciar dizendo: Eliseu morreu e o sepultaram. Ou seja, esse é o último episódio que encontramos da vida de Eliseu. E eu quero tomar esse texto com aquela ótica e leitura que o Novo Testamento nos dá de eventos como esse. Não apenas o registro de um momento na história de alguém, na cronologia de um povo, mas Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, falando desses registros da história de Israel, diz: essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Então eu gosto de ler sempre com essa perspectiva, com que razão Deus quis que essa história chegasse até nós. Não apenas para sabermos que algo aconteceu, mas quais lições podemos tirar. E o que eu gostaria de começar chamando a sua atenção é que me parece até bem claro no texto que o propósito dessa visita do rei Jeoás, ela era uma visita social. Eliseu está para morrer, para falecer. Nas minhas contas, ou mais cedo que ele tenha começado o seu ministério. Quando você soma a quantidade de tempo de cada rei de Israel durante os dias dos quais ele exerceu o seu ministério, mesmo que ele tenha começado muito novinho, ele tem que estar com pelo menos uns 80 anos de idade aqui. Então, Eliseu já está velho, está dando sinais de que está chegando no fim, e o rei Jeoás vai para despedir dele. O que também para mim fica claro pelo emprego da expressão, que era uma gíria da época: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que essa expressão aparece, quem usou foi Eliseu, quando Elias estava sendo levado embora. Então a tradução disso em linguagem contemporânea seria mais ou menos #partiu glória. Estão vindo recolher você, estaremos privados de você. Me parece ser aquela visita de despedida. Eliseu, mesmo no seu estado debilitado, se permite ser usado por Deus, o que sempre me ensina uma lição: os meus e os seus problemas e desafios pessoais não precisam ser um empecilho para que a gente siga abençoando a vida das pessoas. E é nesse momento que nós temos aqui o desdobrar de uma história que para mim é bem contrastante. E ela me faz pensar algumas coisas. A primeira delas é que normalmente a gente pensa só em termos de extremos. Ou a gente imagina que tem aquela pessoa que não acredita em nada do que Deus tem para ela, totalmente incrédula, ou aquela que crê em tudo que Deus tem e ela é totalmente crédula. Mas o que a gente não para pensar é que muita gente está navegando em algum lugar aqui no meio. Mais ou menos numa mescla de não descreio de tudo, mas também não creio para tudo. Esse homem recebe uma palavra profética.